Olá, vamos agora à resolução de um exercício sobre as leis de Newton. Essa questão caiu na UERJ em 2018. Em um experimento, os blocos 1 e 2, de massas iguais a 10 kg e 6 kg, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, uma força de intensidade F igual a 64 newtons é aplicada no bloco 1, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade F é aplicada no bloco 2, produzindo uma tração TB. Observe os esquemas. Desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície S, a razão entre as trações TA e TB corresponde a: opção A, 9 décimos, opção B, 4 sétimos, opção C, 3 quintos e opção D, 8 trezeavos. Bom, este é um exercício em que nós iremos usar a segunda lei de Newton, que é aquela lei que nos fala que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nós sabemos que a força é um vetor, então a força resultante ela é encontrada fazendo-se a soma vetorial de todas as forças que atuam nos corpos. Nesse caso, nessa questão, o que nós temos são dois blocos, né? O bloco 1 e o bloco 2. Nesses dois esquemas, ele já coloca para a gente quais são as forças que estão atuando aqui na direção horizontal, né? A gente sabe que além dessas forças que estão aí indicadas na figura, nós ainda temos a força peso, né, apontando para baixo, e a força normal apontando para cima. Mas o que nos interessa nesse momento são as forças que estão indicadas aí na direção horizontal. Então, nesse primeiro esquema, nós temos a força F atuando no bloco 1, e no segundo esquema, nós temos a força F atuando no bloco 2. E aí, nós precisamos agora identificar o que vai acontecer de diferente nesse primeiro esquema e no segundo esquema. Para isso, vamos começar montando as equações em cada uma das situações. Para começar a resolução do exercício, vamos analisar o que acontece na primeira situação. Nós temos que a força F está puxando o bloco 1. Esse bloco 1 ele está ligado ao bloco 2 por um fio e nós não temos força de atrito. Então, no bloco 1, a força F e T2 são as únicas forças na direção horizontal. Essa força TA ela é uma força que nós chamamos de tração, por ela estar acontecendo aqui num fio que liga ao bloco 2. Essas duas forças, F e TA, elas estão com a mesma direção em sentidos contrários. Quando isso acontece, a força resultante vai ser encontrada através da subtração dessas duas forças. Então, a nossa força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, nesse caso vai ser igual a F menos TA, igual a massa 1, que a gente está olhando aqui o bloco 1, vezes a aceleração. No bloco 2, a força que nós temos atuando é TA, porque nós temos um fio aqui ligando o bloco 2 ao bloco 1, e quando a gente tem um fio, a força que aparece, a gente chama de força de tração. Então, neste caso aí, como é só a TA que está atuando no bloco 2, a força resultante vai ser igual a TA, e o resultado igual a massa 2 vezes a aceleração. Encontramos agora as duas equações, podemos, para resolver, colocá-las aqui na forma de um sistema. E vamos resolver esse sistema por soma. Nota que nós temos menos TA na primeira equação e temos TA na segunda equação. Essas duas forças, elas são forças de ação e reação, então elas possuem mesma intensidade. Se elas têm a mesma intensidade, a gente pode simplificar, né? Então, eu vou cortar TA com TA embaixo. O que sobra? Então, nós temos que a força F vai ser igual à soma das duas massas, M1 mais M2, vezes a aceleração. Bom, agora a gente pode substituir os valores. Nós temos aqui que a força F tem intensidade de 64 newtons e as massas, uma é 10 e a outra é 6. Substituindo na equação que nós encontramos, nós temos esses resultados aqui.
10 mais 6, 16, e o 16 está multiplicando A. Então, vai passar para o outro lado, dividindo por 64. Então, a nossa equação vai ficar que a aceleração é 64 dividido por 16, e o resultado dessa conta é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, nós identificamos o que acontece na primeira situação. Com isso, né, considerando aí a segunda situação, o que nós vamos ter, né? Então, nós temos que a força está atuando na massa 2, né? E agora, no bloco 1, nós só temos a tração B. Montando as equações, você vai ver que vai dar exatamente igual à situação anterior. A gente vai cortar TB com TB, vai fazer a soma das duas equações, e aí a gente vai chegar ao resultado que a aceleração é igual a 4 metros por segundo, que tinha que ser, né? Porque se o sistema, nós temos os mesmos dois blocos, a força que está puxando esses blocos tem a mesma intensidade. Então, o valor da aceleração é igual, tanto na primeira situação quanto na segunda situação. Mas o que vai mudar com relação à tração? Então, como a gente quer calcular a relação entre TA e TB, vamos pegar só a equação aqui de TB, né, que está aqui no bloco 1, e a situação anterior de TA. Essas duas equações, nós temos o seguinte. Então, a tração A é igual a massa 2 vezes a aceleração. Substituindo os valores, a massa de 2, muito cuidado na hora de fazer essa substituição, certo? Você tem que prestar atenção que o TA está atuando no bloco 2. E no bloco 2, a massa vale 6. Ok? Então, cuidado aí para não fazer as substituições de forma equivocada. E a aceleração que nós encontramos, que era 4, multiplicando 6 vezes 4, 24. Então, achamos TA. Para achar TB, eu vou usar a equação da segunda situação. Então, nós temos que TB é igual a massa 1 vezes a aceleração. A massa 1 é igual a 10. Então, substituindo aí o 10 e o 4, nós encontramos que a tração B é igual a 40 newtons. Só que o exercício pede a razão entre essas duas trações, certo? Então, agora é só a gente dividir. A gente tem lá 24 sobre 40, simplificando, né, que a gente não vai conseguir encontrar o valor exato. Então, fazendo a simplificação dessas frações, dessa fração, nós vamos encontrar o resultado 3/5, que está na nossa opção letra C. E aí nós resolvemos mais um exercício aí da UERJ 2018.